eu começava a ver que meu filho foi assim na escola. Seja muito bem-vinda a mais um Fantasticast, o podcast da Mulher Fantástica. E ó, essa noite, especificamente, eu trouxe uma convidada que vai fazer com que você saia da sua zona de conforto. Talvez gere aqui um sentimentozinho de uma dor no coração, mas a gente vai conhecer talvez uma outra realidade. Uma realidade que tu talvez não conheça, uma realidade que tu nem saiba que exista, tá? Aqui no meu podcast eu trago muitas mulheres, para quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Mulheres empreendedoras, mulheres fantásticas, mulheres disruptivas. E a grande maioria dessas mulheres são mães. Eu resolvi trazer aqui hoje, para conversar com a gente, mais uma mãe. É uma mãe que tem um recado bem especial para ti, que está aí do outro ladinho. Mas antes eu vou te dizer como foi que eu conheci ela. Eu conheci essa mãe, antes de apresentá-la para ti, conheci ela através de uma mensagem no WhatsApp. Ela mandou uma mensagem para mim e disse assim: adorei, o teu marido estava numa palestra, mas eu gostei foi do teu perfil. Por favor, me ajuda. Eu preciso emagrecer. E no primeiro contato, ela me contou a história dela. E quando ela me contou a história dela, eu pensei, mais pessoas precisam ouvir essa história. Porque eu sei que é capaz, através da dor, que a gente se conecta. Porque eu sei que uma mulher, de verdade, ela influencia outras mulheres. E é por isso que eu chamei aqui hoje para estar conversando contigo e comigo, Ingrid Monte. Ingrid, antes de te apresentar, eu quero te agradecer pelo convite, obrigada mesmo. Antes de mais nada, te agradecer pela confiança, porque para quem não sabe, a Ingrid é minha mentorada da mentoria de emagrecimento emocional. Estou acompanhando ela aí nesse processo de transformação do corpo e da mente dela, mas ela tem uma história de vida muito linda, que eu tenho certeza que vai conectar com a tua história. Obrigada por ter aceito o convite, viu, Ingrid? Eu que te agradeço, Luciana. Como você falou, conheci você através da palestra do seu esposo e me apaixonei pelo teu perfil, mandei uma mensagem, um pedido de socorro, precisava muito de um acolhimento, de uma transformação, passando por um processo de baixa autoestima. E aí você me acolheu de uma forma tão linda que eu quis virar sua mentorada. E eu tô amando, ó. Faz uma semaninha aí já perdi 1,5 kg, muito bom. Legal. Para quem não sabe, a mentoria de emagrecimento emocional é uma mentoria mais direcionada, individualizada, né? A Ingrid, ela faz o processo psicoterapêutico comigo para trabalhar as feridas, as emoções dela no processo de emagrecimento. O Miguel acompanha a parte comportamental e a Mari acompanha a parte nutricional. E a gente já tá vendo o resultado. O bom é isso, né? É muito bom. E Ingrid, eu queria que tu te explicasse para minha audiência quem é Ingrid Monte. Uau, a Lu é profunda, tá? Primeira vez que eu tive com ela, eu não consegui, né, Lu, abrir meu coração, os baús, e acabei contando toda a minha história. Quem é Ingrid Monte? Sou nordestina, de Fortaleza, que saiu da zona de conforto em 2010, larguei tudo para trás e vim morar em São Paulo para tentar uma vida melhor, mais oportunidades e conhecer um mundo muito maior do que eu estava habituada a viver. Hoje, eu diria que depois de muitos, muitos anos, tenho bastante experiência no mercado corporativo, trabalho no mercado corporativo há mais de 20 anos, sempre em multinacionais, faço o que eu adoro. Tenho também um site de inclusão, que aí vocês vão entender a história ao decorrer do podcast. E, acima de tudo, a minha maior função é ser mãe do Pedrinho, meu garoto de 7 anos, que foi diagnosticado dentro do espectro autista aos 2 anos de idade. Eu acho massa tu dizer isso, porque sempre que eu me apresento em qualquer lugar, palestra, ou quando me perguntam quem eu sou, eu digo que a minha melhor tradução de quem é a Luciana, eu digo que eu sou a mãe de 2 astros do basquete. Essa é a minha maior tradução. Então, acho assim, que a gente, quando é mãe, a gente tem isso, né? Eu acho que o que a gente leva com mais orgulho é a maternidade.
Eu sou mãe. E eu quero que tu conte um pouquinho para eles como foi para ti encarar esse diagnóstico do autismo do Pedrinho. Tá. O importante contar para vocês, dividir um pouco da minha história. Eu diria que eu estava num momento de vida que eu diria perfeita. Estava trabalhando em algo que eu gostava muito, engravidei, tudo tudo planejado, porque a gente planeja ter um filho. Ninguém imagina, eu vou engravidar para ter um filho com algum tipo de transtorno, deficiência, né? A gente imagina a maternidade perfeita. Engravidei, ele nasceu prematuro, né? E sentia aquela felicidade plena. Ele vinha normalmente no desenvolvimento, ele sorria, ele interagia. Então, foi muito difícil ver os sinais logo na primeira infância. E pouco antes dele completar 2 anos de idade, eu recebi um telefonema, lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira, onde meu irmão de Fortaleza, que mora em Fortaleza, me deu a notícia que a nossa mãe estaria com câncer e um câncer que não tinha mais cura. Para mim foi um baque, porque eu estava vivendo o melhor momento da minha vida e naquele momento eu acabara de descobrir que fatalmente, inevitavelmente, eu ia perder minha mãe. Durante o processo, foi dado 3 meses de vida para ela. Só que um processo de tratamento, ainda se alongou aí 1 ano e 3 meses. E durante esse período, eu vivi de ponte aérea. Para ela. Vivi para ela. Fortaleza, São Paulo, Fortaleza, porque eu sabia que cada momento era uma despedida. Por outro lado, eu começava a ver que meu filho, na escola, em todos os momentos, ele precisava de suporte. Então, nas fotos da escola, as crianças faziam as atividades sozinhas, mas ele tinha sempre a professora ao lado. Também fui começando a perceber que a gente chamava ele em alguns momentos e ele não respondia. Mas naquele momento eu estava mergulhada num profundo sentimento de perda, né? Na dor, né? Na dor, né? Aquela E no dor. medo, né? E no medo, porque eu sabia que minha mãe não duraria muito e de vê-la sofrendo. Mas ao mesmo tempo eu sabia que meu filho precisava de mim. Eu não poderia deixar de lado e simplesmente tocar a vida. E nesse meio tempo, eu fui procurando ajuda médica. Mas não passava pela tua cabeça o autismo? Não passava pela minha cabeça. A gente fez teste de audição, a questão, né, do cérebro, vários exames, inclusive teve situações que o médico falava, não, fica tranquilo, isso não é nada. Isso é coisa da sua cabeça, essa criança não tem nada. Ela tem o seu tempo, vai fluir. Cada criança tem seu tempo. Então, assim, foi assim que foi tratado na escola, foi assim que foi tratado por alguns médicos. Eu cheguei aí em neuropediatra, que me fez um questionário de 15 perguntas, e eu falei, não. Ela falou, então ele não tem autismo. E aí, obviamente, gente, é tudo que a gente quer escutar. Só que a gente tem que ter a consciência que a gente não pode se enganar. Óbvio que a gente sai ali, que bom, né? Porque a gente tem aquela sensação. Não é isso, né? Que bom. Que bom que não é isso. Só que continuava alguns comportamentos que não estavam de acordo com a idade dele. O padrão. Idade. E aí eu fui correndo atrás, Eu só vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Tá. É muito difícil para uma mãe lidar com algo que é diferente no seu filho. Sabe por quê, Ingrid? E isso em qualquer esfera. Sim. Porque quando a gente tem um filho, o filho é o nosso melhor. E o nosso ego, ele faz com que a gente encare isso como se o nosso melhor fosse a perfeição dentro do padrão do que é pra gente. A gente não percebe que um filho foi algo direcionado por Deus,
que ele dá pra gente, para que a gente consiga, né, levar pelos melhores caminhos. Se ele dá, porque a gente tem capacidade. Eu digo isso porque logo quando eu me formei em psicologia, eu trabalhava numa escola e geralmente eu via muito de mãe coisas assim. Ah, o filho estava mordendo em sala. Aí a gente chamava, seu filho está mordendo. Mordendo? Só se aqui, porque em casa ele não faz isso. Né? Não, então a responsabilidade é do outro. Então, porque o coleguinha fez isso, que ele tá fazendo isso, porque ele não é assim. Então, assim, ele é meu filho. E aí, o que é? O nosso ego faz com que realmente a gente não enxergue. É até um mecanismo de defesa, né? Como que eu gerei, é o meu melhor, é um fruto meu, e não é dentro daquilo que eu acredito que é a perfeição, né? Eu acho que o que você falou é exatamente o que muitas mães passam. A negação. A negação é muito perigosa porque a criança, quanto mais cedo começar o processo terapêutico, Mas são as chances de mais chance desenvolvimento, de né? desenvolvimento, porque existe uma questão da neuroplasticidade, que Sim. é a parte quando os neurônios fazem conexões. Então, mas mesmo eu tendo aquele negócio de dizer, ai, não é, eu acho que não é, e antes de ter Mas lá no fundo tu acreditava que era, não? no fundo a gente sempre acha que não. Que não? E mesmo sem ter o laudo, eu comecei a intervenção. Então, comecei a Mas isso a tua mãe no hospital Isso, minha mãe em casa, hospital, fazendo tratamento, quimioterapia, radioterapia, paliativo. paliativo, foi indo. E eu não me conformei, obviamente, nem com o primeiro médico, nem com o segundo médico. E aí foi mais ou menos, foi em março que minha mãe chegou a falecer. Minha mãe faleceu dia 22 de março de 2019. Foi um processo muito doloroso, porque eu sabia exatamente a hora que ela ia partir. Então, eu estava ao lado da cama, cantando para ela, fazendo oração e falando no ouvido dela. Vá em paz, que eu vou ser feliz. É interessante como as histórias elas dialogam, né? Porque eu perdi a minha mãe para a Covid-19 em janeiro de 2021. Dia 28 de janeiro de 2021. E no dia que ela foi entubada, eu vi de Deus que ele ia levar ela. Ele disse para mim assim: vai lá e liberta ela. E eu arrumei uma briga no hospital, porque eu precisava entrar na UTI para fazer a oração, para libertar o corpo dela, porque eu tinha ouvido de Deus isso. E a assistente social olhou para mim e disse assim: impossível você entrar lá. E eu me apresentei como psicóloga, disse que eu só queria passar 30 segundos. Ela disse: impossível. E eu entrei no carro chorando aos prantos. Antes eu já estava brigando com Deus. Falei assim: se foi você que me mandou entrar lá, abra a porta daquela UTI. Se o que eu vi foi você que disse, abra a porta daquela UTI, Senhor, pelo amor de Deus. E aí entrei no carro, peguei meu celular, gravei um stories. Se alguém conhece o diretor desse hospital, por favor, só preciso de 30 segundos com a minha mãe. Minha mãe está entubada, eu só preciso de 30 segundos, só isso. E aí viram o story, mandaram para o secretário de saúde e ele autorizou minha entrada. E a mesma assistente social que disse que era impossível foi a mesma mulher que me paramentou todinha para eu entrar lá na UTI. E ali eu fiz a oração para ela e disse para ela: pode ir, mãe, pode ir. A senhora cumpriu sua missão aqui, tá tudo certo. O seu legado vai continuar seguido por mim, pelos meus irmãos, pelo meu pai. Então vá tranquila. E ao mesmo tempo que eu falava aquilo para ela, eu não acreditava que era verdade, sabe? Eu queria muito que não fosse. Então, assim, é muito difícil quando tu vem falando dessa trajetória, eu me vi no teu lugar, porque é um lugar desesperador. Porque é como se perder uma mãe, eu acho que só não é pior do que perder um filho. Se Deus quiser, não vou viver isso, mas perder uma mãe é perder a base. É tudo. A base que sustenta, né? A gente Independente da idade que for. Não importa, né? Na verdade, eu falava 3, 4 vezes por dia com minha mãe. E se eu ia no supermercado, eu fazia supermercado falando com ela. Se eu ia para algum lugar, Nossa. era falando com ela. Então, hoje, eu tenho dificuldade de ir no supermercado, porque eu sinto um vazio enorme. Parece que
E aí as pessoas que não viveram, não sabem o que é isso. Ah, mas por que você não quer ir? Só quer pedir pelo Rap. Posso falar marca aqui. Pode tudo. Inclusive, Mas, rapidinho. Ô, Belchior, cadê meus patrocinadores? É hoje que tu vai passar no RH? ó, Belchior, não Rapaz, faça isso não. por favor. Passe aí. Mais tarde vai passar no RH. Vou falar bem aqui com a produção. Produção. Belchior vai passar aí no RH mais tarde. Boa. Vai, Ingrid, continua. E, e assim, eu tinha uma relação com a minha mãe do tipo chegar em Fortaleza e ela ter já feito um monte de roupa para mim na Nossa. costureira, fazia os modelos que eu gostava, então roupa, sapato, o dentista era em Fortaleza, o médico era em Fortaleza, então eu vivi sempre ali, nas raízes. Então eu só consegui me desvincular quando ela se foi. Que daí eu já transferi identidade para cá, título de eleitor. Foi viver o novo, na verdade. Tu foi fugir daquilo tudo ali. Foi, na A verdade verdade foi é isso. essa. E até isso a nossa história se assemelha. Porque depois que eu cheguei aqui em São Paulo, minha mãe faleceu em janeiro de 2021, eu cheguei aqui em janeiro de 2022 e eu vim pra cá como uma fuga mesmo. Assim, eu preciso viver algo novo, eu preciso olhar pro novo. É muito difícil. É. E o que mais me doeu, Lu, é que eu já estava já prestes a receber o diagnóstico do meu filho e a única pessoa que eu podia contar, desabafar, era com ela. Mas eu não achava justo. Eu ver que ela já sabia que estava partindo e ela partir com essa dor. Minha mãe sempre teve essa preocupação, né? Se a gente estava bem, se a gente não estava. Então eu não queria dividir essa dor com ela. E quanto tempo depois que tu pegou esse diagnóstico do Pedrinho? 2 meses depois. Ela faleceu? Ela 2 meses depois. faleceu. A missa de 7º dia dela foi no dia do aniversário de 3 anos do meu filho. E tem uma foto muito icônica, que é uma foto que tem ele, o macaquinho que ele não largava, e o bolo e os 3 anos que a avó dele aqui, né, a dona Cida, que é uma avó maravilhosa, fez para ele. E eu não consegui nem ligar para ele, porque do dia que teve o sepultamento até a missa, Tu ficou em Fortaleza. eu desmontei a casa dela. Eu abri todos os armários, todas as coisas dela, e eu desmontei a casa inteira. Foram uns dias de reviver lembranças. Eu achei cartas de namoradinhos, cartas de professores. Ela guardava tudo meu, as 7 chaves, e eu nunca mexi no guarda-roupa dela. E aí eu acabei revivendo a minha vida naquele momento. E quando tu recebeste o diagnóstico do Pedrinho, qual foi a primeira coisa que veio na tua cabeça? Lu, na hora, você não sente o chão, você não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar, você não sabe se você deve ou não falar, com quem falar. Tu ficaste com medo? Muito. Medo Muito. de quê? Eu fiquei com medo porque eu não sabia o que vinha pela frente. Será que meu filho vai aprender a ler? Será que ele vai ter uma vida independente? O que é o autismo, né? Porque muitas pessoas desconhecem o transtorno, né? E o transtorno do espectro do autismo, ele tem vários níveis. É como se fosse uma colorometria, né? É isso? Uhum. Que vai do mais clarinho ao mais intenso. Então, assim, existem autistas de um grau mais de menor necessidade de suporte até o autista com a maior necessidade de suporte. Que hoje a nomenclatura a gente fala grau 1, grau 2 e grau 3 de suporte. Não se usa mais a nomenclatura leve, moderado. Extremo. Não se usa mais. Legal aprender isso. Porque o leve para quem? Leve para quem, né? Porque por mais que ele... O que a gente considera o leve? Por mais que seja um nível 1, não é leve. Não é leve, porque o leve é porque ele não tem deficiência intelectual,
Ele é uma criança extremamente inteligente, carinhosa, ele não tem questões sensoriais, de toque. Então, assim, se eu não falar, ninguém nem dá para perceber. Obviamente, né? Ele se isola um pouco das outras crianças, mas ele adora estar com os amigos. Então, mas tudo isso é um processo terapêutico. Por isso, gente, eu faço um apelo para vocês, mães, pais, avós, família, professores, pediatras. A qualquer sinal que você possa suspeitar que a criança esteja dentro do espectro, encaminhe para um especialista. Porque se começar a terapia o mais rápido possível, mais rápido a criança se desenvolve. Quem é esse especialista, Ingrid? Esse especialista pode ser o neuropediatra, pode ser o psiquiatra, ou até mesmo um pediatra especializado em neurologia infantil. Tá. Então, se o médico tem a especialidade, ele pode Fechar um diagnóstico. fechar o diagnóstico. E assim, na época na que verdade, Lu, desculpa te interromper, a criança também pode fazer uma avaliação neuropsicológica. Sim. Se de repente, não, vamos fazer uma avaliação. Então, ela faz uma avaliação que vai desde teste de QI, dependendo da idade. Vários testes. Vários testes. E dentro do relatório da avaliação, pode ser dado a sugestão de diagnóstico. Mas quem pode assinar o laudo é o médico. Antigamente, era relatado que para fechar um diagnóstico do autismo, a criança precisaria ter pelo menos 5 anos. Hoje isso daí já caiu por terra, né? Totalmente por terra. Aliás... E é legal falar isso, porque muita gente espera 5 anos. Ah, não, vou esperar 5 anos para poder fechar um diagnóstico. E aí tá perdendo tempo, né, Ingrid? Muito tempo. Assim, eu diria que o período na neuroplasticidade, ela é muito intensa entre 0, que a gente fala, né, até os 5 anos. Que é o momento que as conexões neurais... As sinapses, novas sinapses estão sendo formadas. Exatamente. Porque, assim, o que pode acontecer, Lu? Às vezes a criança, ela se desenvolve normalmente, não tem atraso de fala, ela anda dentro do período esperado, ela interage, ela tem tudo indo bem. Aí, de repente, pá, vem a poda neural. E nessa poda neural, vai uma parte dos neurônios e no autista vai neurônios a mais. Então, é como se fosse um cérebro que precisasse de mais esforço. Estímulo. Exato, para fazer sinapses. Entendi. Então, mas assim, com 1 ano de terapia, meu filho, 1 ano e meio, ele já tinha zerado todos os atrasos. Nossa. Só que vale lembrar, o autismo, a gente pode pensar, o autismo, ele pode ser a causa central, mas existem várias comorbidades associadas. Tipo o que, Ingrid? Tipo TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção. Hiperatividade. Existe DI, que é a deficiência intelectual. Pode também ter TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Além disso, Lu, tem algumas outras coisas que a gente inclui na neurodiversidade, que é esse símbolozinho aqui, que eu até trouxe de presente para você. Olha, obrigada. Que são pessoas que pensam diferente. Dá para olhar aí? Dá para olhar aí, ó? Aí a gente tem um rol Vou colocar aqui, ó. De transtornos e síndromes, né? Dislexia. Quer dizer que são associadas ao autismo, mas não é o autismo que gera isso. Como que é? Explica então, melhor. A criança com autismo, ela tem maior probabilidade de desenvolver ou de já ter nascido? Isso, olha, eu te digo assim, Lu, eu não sou médica especialista, mas assim, o TDAH é algo que você vai detectando na criança mais perto dos 5, 6 anos. Entendi. Então, assim, a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, vai aparecendo outros transtornos que são associados
ao autismo. Exatamente. Entendi. Né? Ou quando a criança já nasce com alguma síndrome, né? Que tem várias síndromes também. Sim, E a síndrome, às vezes, pode ser associada. Tipo, pode existir uma criança com síndrome de Down que tem autismo. Entendi. Né? Entendi. assim, algumas síndromes são identificadas no teste do pezinho. Algumas síndromes eu não tenho eu não tenho conhecimento profundo de síndromes. Algumas sim, outras você vai detectando ao longo do que a criança vai se desenvolvendo. Você vai vendo que tem alguma coisa ali. Tu acredita, Ingrid, que a escola ainda Se o teste do pezinho conseguisse detectar tudo, tudo, seria perfeito, né? Lu, Mas nem o teste de genético consegue detectar tudo. Não é verdade. Inclusive o autismo. Ainda não, né? Ainda não. Tu acha que qual seria? Tu acha que a escola seria o principal veículo de identificação ou tu acha que ainda é dentro de casa? A escola é o principal veículo de identificação. Vou falar para vocês, mães. E aí é legal, só dar um parêntese aqui, muitas mães deixam para colocar seus filhos na escola aos 3 anos, conheço várias. Não botei antes porque vai e adoece, porque está adoecendo muito. Aí o limite é 4, 5 anos aí que vai colocar na escola. Não. Gente, essa é a minha opinião, deixando bem claro, tá? Não necessariamente todo mundo precisa concordar com a minha opinião. Certo. O ponto é, eu coloquei meu filho na escola aos 6 meses de idade. Só que ele contraiu uma bronquiolite, foi internado. Então, eu precisei tirá-lo da escola para retomar com 2 anos de idade. O fato é que eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Nunca. A sociedade em si, ela fecha os olhos para aquilo que não te atinge. Não é que eu nunca tinha ouvido falar, mas... Acontece com o outro, não comigo. Acontece com o outro, não comigo. E aí, eu comecei a identificar, a partir do momento que ele voltou para a escola, eu sentia pelas fotos, pelo comportamento. Mas como o Pedrinho não tem tantas questões sensoriais de roupa, ele é tranquilo para roupa, mas eu fui descobrindo que ele tinha muita inflexibilidade. Ingrid, o que é inflexibilidade? Se ele sabe que tem que ficar de short, não adianta que ele não vai dormir de cueca. Ele tem que dormir de short. Isso é inflexibilidade. É a dificuldade de você mudar uma coisa que uma rotina. É como se o pensamento dele fosse um pensamento concreto, literal. Então, ele sabe que ele tem que ir para a escola de farda, de uniforme. Se de repente eu não aviso nada e falo, você vai de Batman hoje. Não vou de uniforme, porque se eu chegar lá, meus amigos... Então, assim, tudo você tem que preparar a criança. Porque se você não prepara, fazer sucessivamente, né? Olha, filho, tal dia vai ter o baile na escola, você vai usar a fantasia, tá. Se você pega ele de surpresa... ele pode simplesmente, pela inflexibilidade, não usar a fantasia. Então, ele tinha muita inflexibilidade no começo. Não que ele não tenha hoje. Ele tem, mas a gente vai trabalhando com o tempo. O que tu acha que mudou? Porque, eu faço uma leitura diferente do que tu tá falando a respeito do... Não que ele não tenha. Ele tinha muito no começo. Talvez o que era mais inflexível. Talvez o que tenha mudado também é a tua forma de vê-lo e respeitar a individualidade dele. Exato. Então, hoje, talvez a inflexibilidade dele não te atinja tanto. E tu já te comporte de uma forma assim, eu sei que ele é inflexível, então eu vou respeitar aqui a individualidade dele, não vou mexer na rotina dele, não vou mexer nas coisas que já estão pré-estabelecidas. Exato. E isso é o legal, sabe por quê? Porque a gente passa a vida toda querendo mudar o outro, quando na verdade o que a gente precisa de fato é conhecer esse outro e respeitar a individualidade dele. Porque se a gente respeita e não quer mudar, fica leve para todo mundo. Totalmente, Lu. Você traduziu exatamente o que eu sinto. Na verdade, tem algumas coisas que a gente não pode fazer com a pessoa autista. Prometer e não cumprir.
fazer por ele. Por exemplo, a criança vai lá abrir um suco. Ai, deixa que eu faço. Aquela super proteção. Você tem que deixar a criança ser independente. O máximo que você pode fazer, deixa eu te ajudar, mas não tira a mão dele. Porque você luta pela independência dele. Se você toda hora está querendo E fazer por aí ele, entra uma questão também, que aqui é uma questão muito importante, de se trabalhar para ser mãe. Inclusive, eu acho que de qualquer criança, a mãe precisa estar pronta para ser mãe. Porque ser mãe é uma coisa muito difícil e que não ensinaram pra gente na escola. A gente não tem faculdade para ser mãe. Então, assim, ser mãe é difícil. Ser mãe de uma criança atípica é mais difícil ainda. Porque, além de toda a questão que a gente tem de proteger mesmo a nossa cria, eu acho que quando você tem um filho que é atípico, você tem um sentimento, um medo dele ser rejeitado tamanho, que a tendência é você proteger mais ainda. Então, agora, mesmo que eu vou ser a leoa, peraí, com ele ali ninguém mexe, porque ele é meu. Eu tive esse pensamento e essa sensação. Pedro Emílio, meu mais velho, ele nasceu de 31 semanas, prematuro extremo. E ele foi para casa com o diagnóstico de surdez dos 2 ouvidos. Então, naquela época, para mim, foi um baque, porque tudo isso que eu tô falando para vocês, acerca do ego, da certeza que é teu, tem que ser perfeito, eu vivi isso. E quando eu recebi o diagnóstico dele de surdez, a vontade que eu tive ali naquela UTI era 7 horas da noite, que a médica veio e disse assim, aqui mãe, ele não passou, ele não escuta. Que eu abri aquele diagnóstico, que eu li, e ele estava cheio de eletrodos na UTI, ele estava no canguru comigo. A vontade que eu tive naquele momento foi dizer assim, peraí, ele não escuta, mas ele é meu. Arranca tudo disso dele que eu vou levar ele embora para casa agora. A sensação que eu digo é assim, cara, ninguém vai mexer nele. Ninguém vai mexer, ele não escuta, beleza, mas ele é meu, eu vou proteger ele aqui. Eu comecei a sentir por ele pena e medo dele ser rejeitado porque ele não escuta, sabe? E eu vivi isso durante 3 meses, eu preciso reverter isso aqui, Deus me ouve, me ajuda, não deixa isso com ele. Não era nem por mim, era por ele. Eu não queria que ele fosse rejeitado, que eu não queria que ele fosse apontado, eu não queria que a vida fosse difícil para ele. Então, assim, eu acho que a gente, mãe, a gente tem muito isso de, peraí, eu vou proteger. E se eu sei que meu filho está sofrendo, aí é que eu protejo mais ainda. E se eu sei que ele vai ser apontado, aí é que eu protejo mais ainda. Então, assim, a gente precisa se trabalhar para poder ajudar os nossos filhos, porque dessa forma a gente não ajuda, né? não ajuda mesmo. Então, assim, esse é o maior desafio, Lu, porque o que eu vejo muito são mães atípicas que querem fazer pelos filhos, que querem vestir. Não, eu deixo meu filho se vestir sozinho. Do jeito dele. Ele vai lá, ele abre chuveiro, ele toma banho sozinho. Claro que a gente vai lá faz o acabamento. Mas esses dias aí eu errei também. Ele pegou, acendeu o fogo. Daqui a pouco ele me vem com ovo frito. Ele fez o ovo. Ele fez o ovo. Ele adora cozinhar. Quantos anos tem o Pedrinho hoje? 7 anos, 7 ele anos. completou dia 28 de março. Essa semana, né? Semana passada. E ele é muito independente, ele desce sozinho no prédio, ele vai na casa dos amigos. Quer dizer, ele encontra os amigos lá embaixo, porque eu já passei por algumas situações dele ir na casa do amiguinho e a mãe, sei lá, não abrir a porta ou ficar brava. Então, assim, cada vez que ele faz um comportamento que meio que a sociedade não rejeita, eu ensino ele, filho, ó, você não pode entrar na casa E tu sofre junto. Eu choro horrores, às vezes trancada no banheiro. Ingrid. Mas é porque, às vezes, Lu, muita gente também, às vezes, não sabia que ele estava dentro do espectro. Até chegou um limite que eu precisei falar no grupo do prédio. Foi uma situação muito que me fez desabar, que me fez chorar muito. Foi um dia que estava tendo uma festinha infantil de uma criança de 2 anos. Imagina, tinha Mickey, Minnie, pula-pula, e ele simplesmente entrou na festa. E aí, daqui a pouco ele subiu e falou, mamãe, a mãe falou que eu não posso andar desacompanhado. E daí eu desci com ele
para pedir a ela, para deixar ele brincar um pouco. Só que a mãe não viu que eu estava do lado. E aí ele tinha entrado no pula-pula, a mãe falou assim: "Ah, não, você de novo? Ah, tudo tem limite". E eu estava do lado. Então, naquela hora, eu tive que arrancar meu filho do pula-pula, ele chorando, se trancou no banheiro. E aí a mãe me segurou assim, eu falei: "Deixa eu te falar, meu filho é autista". Ela falou: "Ah, não tem problema ele ficar na festa, mas não pode ficar sozinho". Eu falei: "Não precisa". E aí eu tive que arrancar ele chorando. E naquele dia eu falei: "Basta. Esse sofrimento não é bom para mim e não é bom para ele". E ele falava: "Mas mamãe, ela é minha amiga. Ela é minha amiga, mamãe. Eu posso ir para a festa dela". Falei: "Filho, nem todas as festas a gente vai ser convidado". E naquele dia, Lu, foi um dia assim que eu falei: as pessoas precisam saber que meu filho não é mal educado, que meu filho não é inconveniente, que eu não sou uma mãe irresponsável pelo fato de deixar ele andar sozinho, é porque eu quero que ele aprenda a se virar sozinho. E aí, nesse dia, eu fui na garagem e chorei, 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 chorei muito, muito. Meu coração rasgava, assim, de dor, de ter que ter tirado meu filho, ouvindo ele falar: "Mamãe é minha amiga". E aí passou uma semana, eu vi um vídeo que falava de uma pessoa autista, que é a Tabata, que ela é maravilhosa, do... e ela falava: o que que você pode fazer por um autista? Convide, mesmo que ele não vá, inclua, porque ele fica feliz de se sentir incluído. E daí eu joguei no grupo do prédio como uma forma de conscientização. Lu, isso foi um sábado. Naquele dia foi difícil, mas foi libertador. Porque eu estava explicando para todas as pessoas que em algum momento. Como lidar com uma criança autista? E que em algum momento agiu de certa forma, de forma injusta. Naquela hora eu falei: gente, olha, se meu filho se comportou mal, eu peço desculpas. E naquele momento, eu acho que foi Tu foi buscar acolhimento, né? Tu acolhimento. foi buscar E acolhimento. foi tão engraçado, Lu, que isso foi no sábado. Na terça-feira tem uma feira, que tem pastel, tem. É, no meu prédio também tem. É, né? E aí tiveram umas três mães que do nada vieram me abraçar sem falar nada. Vieram me abraçar, outra veio perguntar como é que estava o Pedrinho. E a gente não tem noção do quanto que isso é importante. Eu acho que a mulher ela tem tanta força, Ingrid. Ela tem tanta força e ela pode usar a força dela para ajudar outras mulheres que ela não precisa fazer muita coisa. Basta um abraço. E naquela hora eu pensei: será que eu tenho que ter um problema para alguém entender que eu preciso de um abraço? Será que eu precisava ter me exposto dessa maneira, falado para todo o condomínio que meu filho só precisa de acolhimento, que eu não sou irresponsável, que para mim, se para você, não, eu não deixo meu filho descer sozinho, não, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, para mim é maravilhoso. É Ele importante que ele faça, né? é uma conquista, É. porque eu sei que ele faz jus a cada conquista que ele tem. Porque ele sabe, se minha mãe deixa eu descer sozinho, eu vou e volto. Ele sabe Eu sou nadar. livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Mas aí, aos poucos, a gente vai explicando, né? E é legal gerar essa independência, porque eu acho que tudo que uma mãe de uma criança autista quer é que ele seja independente. Eu acho que um dos maiores medos, me corrija se eu estiver errado, é o que vai acontecer com ele se eu morrer. Né? Então, eu acho que a gente ouve muito dizer que a gente cria filho para o mundo. E eu acho que a mãe de um autista, ela perde um pouco disso, porque ela tem medo do mundo, né? O que o mundo vai fazer com meu filho se eu não estiver aqui? Isso aí, Lu, minha mãe me criou pro mundo. Eu era muito apegada à minha mãe, no tipo, não conseguia dormir uma noite longe de casa.
Com 15 anos, eu pedi a ela para fazer um intercâmbio. Ela falou, mas você não vai aguentar. Eu falei, eu vou aguentar. Com 15 anos, eu saí de casa, passei um ano fora. Nossa, como eu sofri. Mas para mim, aquele foi o primeiro passo de sair da zona de conforto. Ir Sim, para um outro país, morar com outra família, aprender a lidar com diferenças. Talvez Deus já estava me preparando para esse momento. sim, com certeza. Eu acho assim, a gente quer muito que nossos filhos tenham sucesso na vida, sejam felizes, né? Acima Caminhe de o caminho do bem, da honestidade, da justiça, dos valores que a gente tem. A gente quer que o nosso filho seja uma pessoa do bem. E quando a gente se prende em um diagnóstico desse, levando em consideração que a gente tem uma tendência mesmo de super proteger a nossa cria, eu acho que vem muito do medo de como que vai ser a vida dele quando eu não estiver mais aqui. Será que ele vai casar? Será que ele vai trabalhar? Será que ele vai se sustentar? Como é que vai ser isso? Né? Sim. Eu acho que é uma dor que vem com Uma toda aflição. mãe de uma criança típica, né? Eu acho que toda mãe. Eu conheço algumas, tenho algumas amigas que têm filhos com autismo, e eu sinto muito isso nelas, né? Esse medo do amanhã. O que vai ser do amanhã? Ingrid, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre. Eu já sei que tu trabalha na multinacional, tu dá palestra para um monte de gente, tudo. Mas eu quero falar contigo sobre o movimento das mães Tá. atípicas. Na verdade, gente, eu não tenho problema nenhum em confessar isso. Eu tive muita dificuldade de falar para as pessoas que meu filho era autista. Tu tinha vergonha, é isso? Olha, Lu, Ou era é uma, medo da pala- é rejeição? uma palavra forte, Vergonha, vergonha, né? né? É que nós, nordestinas, a gente vem de famílias muito competitivas, né? Ai, porque meu filho passou no colégio O meu é militar, isso, o meu é o meu é, aquilo. é, o meu vai fazer medicina. Então tem uma competitividade que hoje, vindo de fora, eu vejo o quanto isso é tão fútil. É porque no Nordeste tu é o pelo que tu faz. Exato, pela roupa que tu Pelo veste, sobrenome que tu tens. pelo sobrenome, pelo carro que você anda. É, E é. eu já fui disruptiva a partir do momento que eu saí de casa, vim morar na cidade grande, né? Enfim, aqui tive oportunidades de viver coisas incríveis. Mas eu tive dificuldade. Continua, pode falar. Eu tive dificuldade de falar sobre o autismo dele. E aí, um ano depois do diagnóstico, em 2020, eu resolvi criar uma empresa, um site, que é a Sentidos e cores. Sentidos e Cores, para vender produtos de inclusão. Qual é o objetivo do site? Olha que a minha genialidade. Eu não vou falar para ninguém que meu filho é autista. Eu crio um site, começo a trabalhar com mães atípicas, as pessoas vão começar a deduzir, e aí um dia eu falo que meu filho é autista. Uma forma que tu tiveste de Preciso- foi levantar o site como se estivesse levantando uma bandeira e depois as pessoas vão descobrir. Exato. E assim, mas o negócio começou a tomar uma proporção. Eu recebia contatos, eu fico até emocionada, de mães do Brasil inteiro, inteiro. Então, assim, na pandemia, o negócio começou, era gente do extremo norte do Brasil, do sul, muitas mães, e aí eu fui criando grupos de mães. Né? Hoje eu tenho 3 grupos lotados de mães, de acolhimento, onde uma ajuda a outra, fala sobre medicação e troca, e exercício, coisas para fazer em casa para o desenvolvimento. Tem dias que uma chora, tem outras que fala da É uma escola, comunidade. uma comunidade. E aí eu comecei a me envolver e ver, gente, olha, eu não estou sozinha. Existem várias, né? São Mães da mesma situação na que eu. mesma situação que eu. Só que aí tinha um ponto, Lu. Eu ainda não tinha contado para minha família de Fortaleza. Desculpa, Mati.
eu não tinha contado para minhas tias, meus primos, Ainda com medo da rejeição. ainda com Mesmo sabendo que tinha várias outras mulheres na mesma situação que tu. Exato, exato. E daí, depois de 2 anos de pandemia, eu voltei para ver meu pai, preparada para contar. E daí aconteceu que meu pai adoeceu e ficou na UTI, ficou 14 dias no hospital. Depois todo mundo pegou Covid. Voltei para São Paulo, Sem contar. sem contar. Aí, quando eu cheguei em casa, falei, eu preciso acabar com isso. Porque a loja, as pessoas queriam falar. As pessoas queriam falar. E é interessante isso, que tanto vez uma coisa também. Pessoas, elas compram de pessoas, né? Não compra de catálogo. Não compra. Né? E as pessoas queriam saber quem é que estava Por trás. por trás da Sentidos e Cores. E aí eu falei, quer saber? Vou jogar no grupo de WhatsApp. Gente, eu tenho um comunicado para fazer para vocês. Quero dizer que está tudo bem, mas o meu filho, ele está dentro do espectro autista. Ele já é tratado, ele é uma criança com desenvoltura, tá. Enfim, joguei no grupo e aí começou. Ai, porque o meu filho tem um amigo que é autista. Eu falei, olha, eu não abri para discussão. Eu só abri para um comunicado. Eu agradeço o apoio, o carinho de vocês e saí do grupo. E por que tu saiu do grupo? Porque eu não estava com a saúde mental para ouvir, para sentir que as pessoas... Eu fiquei com medo de ser apontada. Eu fiquei com receio, Lu, das pessoas ficarem com receio de ficar falando, ai, meu filho fez isso, olha, meu filho tá aprendendo a nadar, ai, meu filho tá falando inglês, ah, meu filho... Então, as pessoas gostam de contar conquistas. E é interessante isso, quando traz isso, traz uma reflexão aqui pra gente. O nosso maior centro de aprendizagem é dentro de casa. Não é à toa que cada um tem a família que tem, né? Mas é o lugar que é mais cruel também. É o lugar mais cruel. Porque é o lugar onde você aponta a dor sem demonstrar o amor. Então, assim, talvez o teu medo de ser rejeitada, em algum outro momento, tu deve ter sido rejeitada, e aí o medo, ele aflora, né? Pode fazer pra mim, mas pra ele não. Faz pra mim, mas pra ele não. Fez com que tu tivesse saído do grupo. E eu não queria que as pessoas sentissem pena, ou então, eu não vou ficar postando coisas do meu filho, porque de repente eles achavam que meu filho também não ia ter a mesma oportunidade, e o que não é, né? Meu filho é uma criança maravilhosa, sabe nadar, sabe escrever, sabe ler, inclusive começou até antes da alfabetização, ele já sabia ler. Porque na pandemia a gente alfabetizou ele em casa. E aí eu não queria ser uma pessoa ali que fosse causar desconforto. Então, de novo, né? Eu não queria ser alguém... sei lá, Lu, vamos tentar explicar. Vamos supor, eu sou uma pessoa com obesidade num grupo de mulheres fitness. Eu não vou me sentir bem. Porque tá todo mundo falando de academia. Das conquistas que tu ainda não tiveste. Entendi. Então... E aí, nesse caso, as conquistas talvez tu nem teria. No caso de ter um filho com autismo, de repente podia ter conquista dos outros que são ditos, né? Normais, que o teu não ia ter, porque é diferente. Exato. E aí tu não queria viver isso. Exatamente. E hoje, como é que é hoje? E aí, depois que eu contei pra família, saiu aquele peso, né? Aquele peso, aquele que eu precisava falar. E, aos poucos, fui gravando vídeo, contando a minha história. A rotina de uma mãe atípica. A rotina de uma mãe atípica. O meu Instagram falava sobre empreendedorismo. E daí eu fui mudando. Coloquei maternidade atípica. E aí você vai conectando pessoas, né? Porque as pessoas começam a ver que, olha ela trabalha, ela luta, ela estuda, ela procura se desenvolver. Agora estou fazendo mentoria de emagrecimento, porque
preciso melhorar a minha autoestima, porque quem olha assim para mim, né? Nossa, essa aí é super confiante, Poderosa. poderosa. Mas não, gente, eu tenho meus medos, né, minha relação difícil com a comida, com o corpo, com o espelho. Tem as fugas, né? Tem as fugas que, na verdade, a grande maioria das mulheres tem. Sem dúvida. Afinal de contas, é uma mulher real, né? Real. E foi daí que eu conectei com a Lu. Falei, Lu, me ajuda. Eu preciso conseguir voltar a me olhar no espelho. E o negócio era tão sério, assim, a minha relação, que a pessoa fazia minha sobrancelha. Deixa eu te mostrar. Não, não traz o espelho. E é legal ela dizer isso, porque olha a frase dela. O negócio era tão sério. Tá no passado. E ela só tá na mentoria há uma semana. O era já é passado. Ou seja, funciona, bebê. Funciona. Nossa, a Lu, a gente ficou 2 horas conversando e ela quebrou, assim, um monte de cadeados e baús que estavam fechados. E eu nunca me imaginei. Eu tinha uma balança velha em casa. Eu falei, Lu, o meu caso é tão sério que eu deixo de ir para o médico porque ele me obriga a subir na balança. Então eu não quero ir no médico. E aí, quando eu decidi, não, vou mudar de vida, quero voltar a me olhar no espelho e dizer, eu sou, né? E aí, comecei no programa, já fechamos a mentoria, né, Lu? Eu quis esse acompanhamento mais individualizado, até pela questão do tempo, e porque eu preciso desse acolhimento, mas entrei num desafio que é 2 quilos em 7 dias, acompanhando ali diariamente os exercícios, fazendo a dieta detox. E, nossa, já me deu mais energia, eu já me sinto mais autoconfiante. Já até botei a meta, que até o dia 17 Vai estar. eu quero estar com vestidinho. Vai estar. Você já sabe, né? Vai estar com vestido. Pode ter certeza, vai estar sim. E o melhor, eu comprei uma balança para me pesar. Olha aí, uma pessoa que não se pesava, não ia ao médico, porque ele obrigava ela a pesar, com uma semana comprou uma balança. Já é uma outra pessoa. Total. A verdade é, já é. E Ingrid, Você tem um é muito poder. legal quando tu traz a questão das tuas dores, das tuas fragilidades, porque eu acredito que toda mulher, mãe de uma criança típica, tudo que ela quer é ser uma Mulher Maravilha. Às vezes ela até se veste de Mulher Maravilha, só que ela esquece que a Mulher Maravilha ela não existe. Não. Né? A gente tem fragilidade, dores, angústias, medos, frustrações. E o que a gente precisa de fato é enxergar para cada uma dessas marcas. Honrar cada uma dessas marcas, mas não aceitar elas como definitiva para a nossa vida. Né? E eu acho que uma palavra fundamental para a maternidade atípica é respeito à individualidade. Porque quando você respeita a individualidade, você valoriza, inclusive, a individualidade. Eu acho que nossos filhos, eles são um presente de Deus. E Deus dá a gente essa missão que é valorosa, que é grandiosa e que é única. Porque cada um, independente da quantidade de filhos que a gente tem, cada um filho é único. Então, a missão, ela é única e é um presente. E eu vejo assim, quantas mães tentam engravidar e não conseguem? Né? Quantas mães têm dificuldade? Quantas mães perdem seus filhos? E assim, cada uma tem uma missão. A gente não sabe qual é a nossa missão. Eu não sei qual é a minha missão. Você não sabe qual é a sua missão. Mas a gente tem uma missão que é grandiosa e que foi dada por ele. Então, eu acho assim, que quando a gente recebe um presente que é uma bênção, que é o filho, que é uma bênção, que é um milagre, a partir do momento que a gente está gerando, a gente já está gerando um milagre. Quando a gente recebe esse presente, quando a gente tem gratidão por esse presente, a maternidade, ela se torna mais leve. É tão interessante, Lu, o que você falou, e eu falo aqui de todo o meu coração. Se Deus me perguntasse, você queria mudar alguma coisa, voltar atrás, não ter tido filho, ter tido um outro filho, eu diria, não, Deus, eu queria ter. Eu tenho a honra
disse a mãe do Pedrinho. O Pedrinho pensa que eu dei a vida a ele, mas não. Ele que me deu a vida. No momento que eu perdi a minha mãe, foi ele que me sustentou. E, e é tão engraçado, Lu, que a minha mãe, quando eu estava no leito, né, nos últimos dias, ela falava muito em doação, em ajudar o próximo, em pedir a gente para ajudar o Hospital do Câncer, enfim. Só que eu não estava preparada para lidar com câncer, porque foi uma coisa que me gerou muitas feridas. E aí veio o meu filho. E hoje eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho em dizer que eu vivo uma missão de impactar vidas, de acolher mães. E cada evento que eu vou, que eu tô lá com a loja, com a Sentidos e Cores, chega um monte de mãe, quer me abraçar, quer tirar foto e fala: Nossa, eu assisto os seus vídeos, eu gosto muito de você, você me inspira. Sem contar com mães que me chamam no particular, dizendo: eu passei por isso. Já várias situações. Já tentei o suicídio. Ou então, até pessoas com autismo, né? Autismo adulto, que me mostra, sei lá, que já tentou cortar o pulso e manda foto. Gente, não é fácil, porque, querendo ou não, você está vivendo ali naquela atmosfera, mas eu sei que eu tenho uma missão. E eu preciso ser forte para ajudar ao meu filho, a mim, a minha família e essa legião de pessoas que me seguem, que, que aprenderam a respeitar o seu tempo de falar sobre o autismo e que, a partir do momento que se sentiram prontas, estão lá aí, levando a mensagem para o mundo. Eu só vou fazer um adendo bem aqui e eu quero que as minhas alunas da formação de emagrecimento emocional que estão aí, prestem atenção no que ela disse. Eu preciso ser forte para suportar tudo isso que está aí, resumir. Só que o que Ingrid vai entender dentro da mentoria do emagrecimento emocional é que ser forte não tem nada a ver com sobrepeso. Exatamente. Ser forte tá aqui, ó, não tá no corpo. Porque enquanto o ser forte, e aí eu tô falando para ti, que é uma mãe atípica, enquanto o ser forte estiver associado ao sobrepeso, você vai tentar todas as dietas para emagrecer e você não vai conseguir, porque a necessidade de ser forte vai falar muito mais alto. Eu tenho ouvido você falar isso com algumas alunas, né, que falam: eu sou a leoa. Não, gente, eu não sou leoa coisa nenhuma. Eu sou uma mulher e eu quero estar bem, eu quero vestir a roupa que eu quero chegar numa loja e não ter dificuldade, eu quero olhar no espelho, eu quero fazer as pazes comigo, porque acima de ser mãe, e de toda a missão maravilhosa que Deus me deu, eu quero ser aquela mulher sexy, bonita, Isso, interessante, isso. porque é muito bom, Lu. É verdade. É sobre isso, né? A autoestima, ela contamina, desculpa, ela contamina. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a Lu, lá em casa, tá todo mundo se alimentando melhor, tá todo mundo comendo salada, meu marido fica filmando eu fazendo Os exercícios. os exercícios, e olha, ele fica: Nossa, tô gostando de ver, hein? Tô gostando. E ele fica preocupado e fala: você tem que comprar os materiais. Eu falei: Gente, é incrível como uma pessoa transforma a comunidade, É por isso né? que eu digo, uma De mulher levantada, ela tem um poder gigantesco de levantar toda a família. Toda, toda. O poder é muito grande. Ingrid, nosso tempo está acabando, o que é Ah, bom passar rápido. Mas eu quero que tu olhe para aquela câmera ali, ó. E eu vou te fazer uma pergunta. E eu quero que tu responda para lá, tá? Ingrid, o que tu precisa dizer para essas mães que estão do outro lado, te ouvindo, te assistindo, que tu ainda não disse? eu quero dizer para vocês, mães, que, primeiro de tudo, aceitem seus filhos. Não fiquem protelando a questão do diagnóstico. No primeiro sinal, primeira dúvida, procurem tratamento.
tá? Não é sobre nós, é sobre eles. O fato de você não aceitar não quer dizer que você tem o direito de privá-los do tratamento. Segundo, você precisa estar bem para que você consiga cuidar. A mulher bem, feliz, com autoestima boa, com alimentação saudável, com exercício físico, você é mais disposta, você é mais feliz e você vai passar aquela energia para o teu filho. E a terceira mensagem é: diagnóstico não é sentença. Não desistam dos seus filhos e não desista de ti, pequena. Não desiste de ti, pequena. Ela é maravilhosa, apaixonante. É sobre isso. É sobre isso. Nossa, Ingrid, eu falei pra vocês que seria emocionante, né? Eu falei pra vocês. Eu segurei aqui pra não chorar. Teve horas que o olho encheu de lágrima, mas é assim mesmo, a gente é emoção e tá valendo. Eu quero agradecer de verdade por ter aceito o convite. Eu acho que trouxeste informações que são valiosas para quem tá do outro lado. E a gente precisa primeiro entender que independente de qualquer coisa, né, nós somos seres humanos passíveis de frustração, de medo, de falhas, e que a gente precisa respeitar cada uma das nossas emoções e entender cada uma das nossas emoções, porque só assim a gente vai conseguir gerenciá-las, né? Para quem está aí do outro lado, eu espero que tenha gostado do nosso bate-papo, do nosso conteúdo. Não fique com esse conteúdo só para você. Encaminhe para aquela mãe que precisa ouvir o que a Ingrid trouxe aqui e tome uma decisão. Eu não posso encerrar esse podcast antes de dizer que ele só existe graças às empresas que apoiam e que acreditam, como a loja Personal Prime, que é uma loja de equipamentos, que entrega equipamentos para você treinar em casa, na rua, na fazenda, no parque, na praia, em qualquer lugar. E ele deixa na sua casa tudo que é necessário para o seu treino. A Farmapele São Luís, que é a melhor farmácia de manipulação que existe, ela, eu confio de olhos fechados, também entrega para todo o Brasil, tá? E a clínica de estética da Ana Paula Castro Estética, a mão de fada, aquela que eu tenho que ir sempre que eu vou em São Luís, porque também eu só confio nela. Gente, as empresas que eu trago aqui para vocês são empresas que eu acredito, que eu confio, que eu apoio, tá? E as que eu indico. Exatamente. É verdade, eu pedi hoje a indicação para comprar meus equipamentos. Eu já mandei o telefone dela. Tá aqui, ó. É verdade. Tá aqui, pede aqui que eles deixam na tua casa. Todos os equipamentos da minha casa são deles. Desde São Luís até aqui, todos são deles. Maravilhoso. É isso. É isso. Ingrid, obrigada. Obrigada, tia Lu. Obrigada pelo presente. Eu vou usar, viu? Quem quer? Lembrando que é o mês da conscientização mundial do autismo, né? Que esse mês inteiro de abril a gente está aí com várias ações. Legal. E quem quer o meu Instagram? Isso, quem quer os produtos. Tá. Eu vou deixar aqui. Sonhos e cores, é? Não. @sentidos e cores. Bota na descrição do vídeo. Senão tu vai ser demitido, viu, Belchior? Belchior. Ele parece o Belchior mesmo. Sentidos e cores. E o meu @ é Ingrid M. Monte. É isso. Então, quem quer encontrar conteúdos sobre maternidade atípica, o Instagram é Ingrid M. Monte. Isso. E quem quer produtos associados, né? Produto de identificação e inclusão, como a pulseirinha inteligente, os cordões, os botos, camisa, brinquedos, enfim. Sentidos e cores. @sentidos e cores. O www.sentidosecores. Já é o acesso ao site. Entrega para todo o Brasil. Todo o Brasil. Que lindo. Linda. É isso. Adorei. Obrigada, viu, Ingrid? Obrigada, gente. Minha pequena. Beijo grande, fica com Deus. Se você gostou, não te esquece de te inscrever no canal, acionar o sininho aqui para receber todas as notificações. Segunda-feira que vem, a gente vai estar de novo, ao vivaço, 6 horas da tarde.